Vamos lá, aula número 13. Agora sim, vamos falar de caso, estrutura caso, né? Que você vai testar múltiplos casos de condicional. E também falaremos do assunto de comentários, que você pode fazer no seu programa, né? São pequenas anotações que você faz no seu programa em qualquer língua e não digamos assim, comando de programação. São apenas orientações, lembretes que você está gravando no seu programa para poder usar futuramente, caso seja necessário. São dois assuntos distintos. Então vamos lá. Na linguagem algorítmica, não é boa ideia fazer vários if aninhados um dentro do outro, né? Para resolver esse tipo de problema e até essa má conduta de programação, usamos o comando caso ou case, né? Que na linguagem C é junto com o comando switch. Então, na linguagem C, você chaveia ou seleciona uma variável para dizer assim, é esta variável que eu vou testar vários valores. Aí eu digo, caso ela tenha valor 1, caso ela tenha valor 10, caso ela tenha valor 12 e por aí vai, né? Cada caso eu programo um grupo de comandos para poder ser executado. Então, um comando é usado junto com o outro, né? O comando case da linguagem C é usado posterior ao comando switch. Eu vou lá no comando switch, boto o nome da variável nele, e em seguida eu começo, caso isso, caso aquilo outro, caso mais aquilo outro. E se não for caso nenhum, se for o else, né? O else de todos os ifs, aí nós temos um comandozinho chamado default, que é uma palavra de origem latina que significa padrão, né? Então é o comando padrão. O comando padrão a ser executado é aquele ali. Então seria o senão de tudo, né? O senão de todos os casos. Professor, e como é que rola um exemplo na linguagem C da seleção múltipla? Temos aqui um exemplo, né? Onde você vai ter a variável OPC, o significado dela seria opção, né? Seria, digamos assim, um menu bem rudimentar para a gente fazer, né? 1 para a primeira opção, 2 para a segunda opção, 3 para sair, né? Então a gente vai, a cada opção dessa, só imprimir na tela. O usuário digitou a primeira opção, o usuário digitou a segunda opção, o usuário pediu para sair, né? E se o cara botar um valor que não seja nenhum, nem 2, nem 3, a gente bota a opção inválida, tente novamente, né? Alguma coisa parecida com isso. Lembrando sempre que essas mensagens que a gente está exibindo na tela é a conversa do seu programa com a pessoa que está usando o seu programa. Então procure ser educado, né? Porque não é de boa, né? E outra coisa, conforme eu já falei para vocês, temos que usar um laço. Por quê? Porque, como todo bom menu, a gente não sabe quantas vezes isso aí vai executar. A gente não sabe quantas vezes o usuário vai ficar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 6, 9. E se ele botar 6 ou 9, ou 10 ou 20, vai aparecer para ele opção inválida, opção inválida. E na hora que ele botar 3, o programa deve finalizar, né? Porque é só um protótipo de menu que a gente está fazendo. Então veja só o que é que nosso algoritmo faz. Cria uma variável inteira chamada OPC, tá? E a gente informa para o usuário, ó, esse programa está mostrando o uso do switch. Switch case, fazendo aqui um menuzinho rudimentar, né? Aí a gente bota lá, digite 1 para a primeira opção, 2 para a segunda, 3 para sair. Beleza. Aí a gente faz a leitura de um inteiro e coloca dentro da variável OPC. E logo em seguida faz um switch nesse OPC, ó, switch OPC. Aí o C vai ficar, eita, vamos já ter um case aí. Pode ter vários valores aí para eu testar. Aí, switch OPC, caso 1, caso 2, caso 3, caso default, tá? Então, no caso 1, eu boto lá, primeira opção, break, falo já do break. Caso 2, segunda opção, tal, break. Caso 3, tô saindo, break. Todo mundo tem um breakzinho dentro dessa estrutura, tá certo? E o default seria opção inválida, porque como eu falei, o default seria o senão de cada um desses Cs aí que está agrupado aí dentro desse case, né? Então, o nosso default seria opção inválida. Tente novamente, né? Break. Todo mundo tem break. Por que isso, professor? Pessoal, é o seguinte, a linguagem C tem isso por definição. Se ela entra num caso de um switch case, ela executa tudo que tiver na sequência de comandos dentro daquele caso até encontrar a palavra break. Se a palavra break não foi especificada para aquele caso especificamente,
É porque o programador quer que quando executar aquele caso, execute ele e o caso seguinte também. E assim ele vai ladeira abaixo, digamos assim, até encontrar um break. Encontrou um break, aí ele, opa, o caso que o cara selecionou parou bem aqui. Tá certo? Então é de bom tom, para você não perder o controle do seu programa, né? Que você faça a sua programação sempre para cada case um break para finalizar. Porque é padrão da linguagem, tá? É a exigência da linguagem. Tem a chavezinha que vai abrir o caso, a chavezinha que vai fechar, beleza, mas tem o comando break antes da chavezinha que fecha. Sempre, tá certo? Então, primeiro caso, break. Segundo caso, break. Terceiro caso, break. Caso default, que é o senão de todo mundo, break também. Então ele vai fazer isso até quando? Até quando o OPC, que é a nossa variável de opção, receber o número 3. Tá certo? Então veja que o próprio scanf que está lendo a sua variável, ele já está dentro do laço do while. Então o laço do while ele vai executar enquanto o OPC for diferente de 3. Mesmo que o cara tenha executado o teu programa por engano, bem aqui no scanf ele vai ter a opção, ele vai ter a oportunidade de digitar logo 3. Eita, eu abri o programa aqui do menino aqui sem querer. 3, que é o valor de sair. Aí ele já vai testar aqui, caso 3, vai sair, o while vai encerrar e returne 0 para o Windows. Tudo na Santa Paz e o teu programinha agora tem um menu. Olha que massa. Então eu podia botar aqui, caso 1, sei lá, média de 2 notas. Aí tu colocaria aqui, antes da palavra break aqui, depois desse printf, aquele teu programinha todinho de calcular a média de 2 notas que tu já fez em aulas passadas. Caso 2, calcular a área de uma sala. Teu outro programa lá e por aí vai, né? Então você pode criar um aplicativo, digamos que mais complexo, com menu, né? Essa opção 3 que é de sair, ela pode virar a opção 6, 9, 10, sei lá. Fica a seu critério, né? Depende de quantas opções você vai querer que o seu cliente tenha. Lembrando de informar para ele aqui, antes dele fazer a leitura da opção, né? Antes dele fazer a digitação do valor que lhe interessa, o significado de cada uma, né? Opção 1, média de notas. Opção 2, área da sala. E 3, por aí vai, né? Então você vai montar o seu menu, claro que você pode melhorar a aparência do menu usando vários printf, uma linha embaixo da outra e tal, né? Limpar a tela, voltar com a tela branquinha lá, pretinha lá para poder continuar, né? De onde parou. Isso aí tudo vai dar uma certa elegância para o seu programa. Mas por enquanto, estamos fazendo aqui o algoritmo mínimo possível para trabalhar com os comandos switch e case dentro de um laço, simulando um pequeno menu. Então, nosso programa se resume a ter um pequeno menu e nada mais do que isso. E está feito aqui o nosso exemplo. Copie lá no seu Falcon que vai dar certo. Tá certo? Temos na sequência dos nossos slides algumas explicações que tem por escrito, que eu já acabei de falar todas para vocês. Tá certo? Quando você for dar uma estudada no PDF, quando você for dar uma revisada nesse vídeo, tudo que está dito nesses slides seguintes de explicações é o que eu já falei agora há pouco. E vamos falar agora para você da segunda parte da nossa aula, sobre comentários, que são textos que você escreve no seu programa que não vai fazer parte do seu algoritmo, mas que servem para você lembrar mais tarde, né? Você fez um laço ali para criar um menu, aí você pode botar um comentáriozinho ali do lado e botar: este aqui é o laço responsável por exibir o menu na tela e ler a opção do usuário. Aí mais adiante você faz um outro trecho do programa lá mais invocado que vai resolver um problema lá de um cálculo que você tem que resolver no seu programa. Você pode botar um comentáriozinho lá também, dizer: esse trecho aqui calcula o coeficiente do tratamento, não sei de que tem mais lá, que você está resolvendo com esse algoritmo. Então o comentário, pessoal, ele é tão importante que algumas empresas chegam a ter um padrão de comentário que todo programador e todo engenheiro deve respeitar. Então, se você é engenheiro, lida com programação, se você é um cara da área de computação, lida com programação, e se você é um programador que faz parte dessa empresa, tem uma série de regras de comentário que você deve seguir. Por exemplo, assinar lá no cabeçalho do programa, que é um comentário que você bota logo lá no include stdio.h, você já abre um comentário e coloca lá: empresa fulano de tal, programa com objetivo tal, começou a ser feito no dia tal por fulano. Foi modificado pela última vez por Beltrano no dia fulano de tal. Então tem uma regra dentro da empresa que diz que esse comentário deve ser modificado
a cada novo funcionário que mexa nesse programa. Que é para eles poderem ter um controle lá de quem foi o último cara que mexeu no programa e o que é que andou sendo feito nesse programa, né? O que é que essa pessoa conseguiu fazer nesse programa, o que é que ela fez de modificação. Então o cara bota um comentáriozinho ali para dizer assim, fui eu, o último que mexeu aqui e fiz determinada adaptação. Digamos que a lei mudou, o cálculo do coeficiente mudou por algum motivo lá e tal, alguma coisa ligada à produção da empresa, de energia, ou de motores, né? Ou de materiais, estudo de materiais, né? E por aí vai. Então você vai lá e assina que foi você que modificou o programa e que tipo de modificação foi feita. Geralmente isso aí é regra da empresa. Usar o comentário para esse tipo de alteração. Então o comentário ele não vai fazer parte do seu algoritmo e toda linguagem tem como você fazer um comentário. Se não tiver, meu amigo, essa linguagem não presta. Porque uma linguagem de programação que se preze tem que ter como você comentar código. Porque ninguém é máquina para lembrar que esse programa que eu fiz em 1989, ele resolve o cálculo não sei de quê. Meu amigo, nós estamos em 2020. Já faz muito tempo, já se passou muito tempo. Como é que tu lembra do algoritmo que tu fez em 89? E em detalhes, para que serve cada laço que tem lá, cada if, cada case. Espera aí, né? Não dá. Então a gente comenta para poder, mais tarde, não ter que jogar fora esse programa inteiro e ter que fazer do zero. Né? Imagine que tudo na vida você precisasse jogar fora para fazer do zero. Né? Eu acho que ainda hoje não teríamos casa com 2 andares. E nem nada mais evoluído. Um motor a combustão, por exemplo. Acho que ainda hoje não tinha sido feito nenhum. Sei lá. Então, sempre se parte de algo que já existe para evoluir. Né? Então, o comentário ajuda muito nesse sentido. E na linguagem C, como é que a gente escreve comentários? Qualquer coisa que você coloque 2 barrinhas e escreva depois dessas 2 barrinhas até o final da linha é comentário. Né? Se tiver um comando do programa nessa região aqui que você colocou 2 barrinhas lá no começo, morreu. Aquele comando ali não vai ser executado, não. Toma muito cuidado que essa é uma maneira que você tem de desligar temporariamente um trecho do seu algoritmo. Eu não quero que esse programa execute por esses dias agora esse pedaço de algoritmo aqui. Envolve ele num comentário. Ele vira um comentário. Não, voltou a valer essa regra aí. Aí você vai lá e tira o comentáriozinho, executa de novo o programa e ele está executando como antes. Tá certo? Então, para você fazer a criação de um comentário de um determinado ponto até o fim da linha, barra, barra. Para você isolar diversas linhas como um comentário, um texto explicativo ou algo que seja parecido com isso, ou até mesmo isolar um pedaço do seu algoritmo, barra asterisco no começo, aí lá no finalzinho da área que você quer isolar, asterisco barra. Então você fica com um trecho de programa desligado ou fica com um trecho de linhas para você escrever o texto que você quiser ali, comentando o que é que andou sendo feito dentro daquele programa. Geralmente esse estilo aqui de barra asterisco, asterisco barra, é muito usado no início do algoritmo nas empresas por aí afora para fazer o cabeçalho, como eu falei para vocês. Empresa fulano de tal, criado por fulano, o objetivo desse programa é esse. E o último que mexeu nesse programa foi fulano no dia tal. Geralmente é esse estilo aqui de comentário que é criado quando se quer trabalhar com cabeçalho, tá certo? Então os comentários devem ser usados com moderação, nada de sair comentando qualquer comando, porque aí você está até ridicularizando a pessoa que vai ler esse algoritmo depois, né? Você está chamando o cara no mínimo de idiota, dizendo, isso aqui é o printf, ele escreve na tela. Isso aqui é o scanf, ele lê a variável. Isso aqui é um if, o if testa o valor. Poxa, cara, isso aí quem fez um mínimo de curso de programação já sabe, né? Então não vamos ridicularizar também a inteligência do cara que vai ler teu programa. Você bota ali, se você fez um if muito invocado, que entrou num laço e tal, você explica, esse if com esse laço foram necessários para poder resolver coisa tal do programa. Beleza, isso aí é um comentário válido, muito interessante. Agora, comentários explicando para que serve cada comando, né? Como eu já vi, como já teve até aluno engraçadinho tentando entregar para mim programas com esse tipo de brincadeira escrito, né? Não é uma coisa muito respeitosa com quem vai ler, não, certo? Então, nada de tentar fazer esse tipo de gracinha, seja na nossa aula, seja no seu ambiente de trabalho, porque isso pode custar até teu emprego. Porque esse tipo de gracinha nem sempre é bem visto pela galera que trabalha lá com você, tá certo?
Então, o comentário padronizado deve ser feito sempre nas primeiras linhas do programa, que é o cabeçalho. E no cabeçalho geralmente tem nome da empresa, objetivo do programa, nome do programador, data da criação, data da última alteração, quem foi a última pessoa que alterou e coisas do tipo. Cada empresa tem o seu padrão, tá certo? Cabeçalhos e comentários ao longo do código ajudam em trabalhos coletivos. Ah, professor, esse negócio de substituir membro da equipe, se eu começar a comentar demais os algoritmos que eu faço, o pessoal vai dar minhas contas lá na empresa. Pode ser que não. Pode ser que você seja promovido. Já pensou se você chega à diretoria da empresa, tendo que voltar todo dia lá no CPD para explicar para os caras aquele algoritmo que você fez há 20 anos atrás que custou essa promoção tua, né? Aí você vai ter que, cara, olha esse trecho bem, nem eu me lembro, mas vamos embora ler aqui contigo. Aí tu passa amanhã com o cara lá, e a diretoria da empresa jogada as traças lá. Que espécie de diretor você vai ser, né? Pode ser que você comentando demais, você vire um cara descartável lá, né? Eles vão te dar as contas. Mas pode ser que você vire um cara destacado lá, que é diferente de descartável, né? Um destacado vai para a diretoria, vai ganhar mais, né? Vai ser patrão, vai ser líder, né? E um bom líder, ele sabe manter sua equipe trabalhando. Respeite a regra direitinho, use o comentário a seu favor, né? Até mesmo porque, pessoal, tem uma coisa muito realista e muito triste de se falar. Ainda mais nesse tempo de pandemia, não sei o quê. Mas ao longo desses 20 e poucos anos que eu sou professor de programação, de universidade, etc e tal, eu sempre digo nas minhas turmas, ninguém é imortal, tá? Então, o comentário também até ajuda alguém que venha te substituir por razões da vontade da empresa, de vontade sua, de mudar de emprego, ou da vontade divina, da força que nos rege, né? De te levar para outro plano. Então, se de repente você foi convidado a embarcar na viagem para o outro lado, e esse convite chega de repente e o cara embarca mesmo, nem que não queira, no outro dia alguém vai ter que dar manutenção naquele programa que você fez, amigo. Então, mantenha o negócio comentado, não mantenha essas coisas gravadas na sua cabeça, não faça cópia desses algoritmos em arquivo com senha, que só você saiba a senha, tá? Porque isso aí eu me lembro demais do tempo que eu era estudante de computação e assinante de uma revista de informática, onde uma das correspondências que chegou nessa revista foi: precisamos de ajuda. O programador da nossa empresa fazia um backup diário dos dados, beleza, isso é ótimo, perfeito, fazer cópia dos dados, né, maravilha. Nosso computador deu defeito, porém na véspera do defeito que o computador deu, nosso programador sofreu um acidente de trânsito, pilotando uma moto e faleceu, sendo que o backup estava gravado em um arquivo com senha que só ele sabia a senha. E aí, qual foi a resposta da revista? Infelizmente, seu backup foi para o túmulo junto com seu programador. Pronto. Porque se o cara botou uma senha, ele botou uma senha que o programador sabe que é legal, né? Que a gente já falou sobre isso para você. Senha boa. Senha boa demora décadas para ser quebrada, né? Então, nada de tentar quebrar a tal da senha do rapaz, né? Infelizmente, os dados, se não tiver algum outro meio, né? Tá perdido. Porque só ele sabia aquela senha. Se achava imortal, infelizmente, né? Então, vamos cuidar de trabalhar de acordo com as normas, seguindo tudo direitinho. Mais um assunto fechado. Próxima aula a gente continua com mais novidade para você. Vamos tocar adiante e continuar fazendo nossas atividades, nossas programações. Como sempre, estamos disponíveis na nossa reunião. Nos siga no e-mail, nos nossos meios de comunicação. Muito obrigado e até mais.